Quando a gente pensa em estúdios de animação, três nomes geralmente dominam o pódio: Disney, Pixar e DreamWorks. Porém, existe um estúdio criado em 2007 que vem roubando totalmente os holofotes. Esse seria a Illumination, que teve o seu primeiro filme lançado em 2010 e logo se consolidou como uma empresa capaz de fazer muito sucesso em bilheterias. Mas será que esse sucesso é merecido? Será que os filmes desse estúdio realmente são bons? Bom, é isso que nós vamos debater nesse vídeo, analisando e ranqueando todos os longas que esse estúdio já produziu. Por isso hoje, nesse maldito canal, os 15 filmes da Illumination, do pior ao melhor. E rapaziada, para começar a lista, o pior filme da Illumination está dentro da franquia mais conhecida da Illumination, que é... Caraca, mano, que calor. Rapaz, eu não aguento mais usar esse moletom. E alguém tem alguma roupa mais confortável pra me arranjar aí? Tem sim, meu jovem. Pois quando se trata de roupas confortáveis, quem se garante no assunto é a Insider. E aproveitando que esse é o primeiro vídeo do ano e ainda estamos em janeiro, é bom lembrar que janeiro é o mês de recomeços, planos e momentos para aproveitar ao máximo. E pensando nisso, a Insider trouxe uma solução prática e inteligente para tornar 2025 mais leve e eficiente, seja para quem está estabelecendo metas ou para quem só quer curtir o tempo livre. Os kits oferecem soluções perfeitas para cada necessidade do novo ano. Sim, kits, porque as roupas da Insider são tão boas que eu te garanto que tu não vai querer levar só uma, ainda mais sabendo que as roupas desses kits já vêm com um valor em promoção, e que se você usar o meu cupom PERICLESLIMA, tudo junto em maiúsculo, que está aí na descrição e no comentário fixado, você ainda vai ter direito a 12% de desconto. E se você utilizar esse cupom em um kit, a promoção fica ainda maior. As roupas da Insider são a melhor opção para você renovar o seu guarda-roupa com estilo, seja uma camiseta, uma calça, uma cueca. Todas as roupas da Insider são estilosas. Lá possui masculinas, femininas, do PP ao XXGG, nas mais diversas cores, e todas com uma excelente qualidade, com durabilidade, tecnologia, roupas que desamassam no corpo e com ação anti-odor. É o tipo de roupa que você não vai precisar passar, e elas também não ficam com mau cheiro. É a roupa do futuro praticamente, já que ela também regula a temperatura do seu corpo. Isso significa que ela pode e vai durar por muito tempo. Não é aquele tipo de roupa que você compra e pouco tempo depois ela já perde a cor e você tem que trocar. Não! Com a Insider as roupas continuam bonitas por muito e muito tempo. Por isso, se você quer começar um ano novo com estilo, entra aí no link que está no comentário fixado e confira todo o catálogo da Insider, que é excelente para você presentear outras pessoas ou presentear a si mesmo, mano. Você merece. E tudo isso por um precinho camarada para toda a tecnologia que essas roupas oferecem. Variedade, tecnologia, conforto, estilo e performance você só encontra na Insider. E lembrando que se você entrar pelo meu link, o meu cupom PERICLESLIMA, que te dá 12% de desconto, já vai estar incluso. Então não perde tempo e clica logo aí, mano. Lembrando que se você fizer isso, vai estar apoiando muito o canal. Em 15º lugar, Meu Malvado Favorito 4. Esse maldito ano de 2024 trouxe consigo o quarto filme de Meu Malvado Favorito. E para a surpresa de ninguém, ele é um péssimo filme. Mas vamos por partes. Se eu acreditei que o terceiro filme já tinha muitas subtramas, é porque eu não tinha conhecido esse quarto, porque ele consegue colocar ainda mais. Esse quarto filme parece que foi feito pelo YouTube Shorts, porque as coisas aqui não possuem um mínimo de conexão. São vários curtas que juntaram e colocaram no cinema, sem ter a mínima preocupação de dar coesão narrativa a esses curtas. Uma aventura não tem nada a ver com a outra e nenhuma delas chega a lugar nenhum. A cena de introdução dessa vez mostra o Gru indo capturar um novo vilão, ignorando completamente o final do terceiro filme, em que o seu irmão Drew resolve se tornar um rival, levando até os Minions junto com ele. Porém, você lembra que se fizessem isso, não teria um novo vilão, ou seja, menos o brinquedo para ser vendido. Maxime Le Mal é o novo antagonista da vez, e de início já é derrotado pelo Gru. Porém, como todo vilão, ele escapa da cadeia e jura vingança contra o nosso careca favorito, fazendo o Gru se mudar para uma casa nova com o intuito de se esconder e proteger a sua família do novo vilão, se passando por outras pessoas, trocando de identidade e tudo. E é aqui que as coisas
coisas começam a dar muito errado, pois o filme apresenta 5 subtramas. A primeira de todas, Gru tem um filho. O Gru teve um filho antes de você, amigão. Lide com isso. Porém, o seu filho o rejeita como pai. E aqui se desenvolve a primeira subtrama, com o Gru aprendendo a ser um bom pai de novo. A segunda subtrama é a Lucy, que agora trabalha como cabeleireira e vacila quando queima o cabelo de uma cliente. E o resto do filme é essa mulher correndo atrás dela. Tudo isso só pra fazer uma piada referenciando Exterminador do Futuro 2. Nossa, que piada engraçada. A terceira trama é dedicada a Edith e a Agnes aprendendo karatê. Só isso. Não tem nenhum tipo de função na história elas aprenderem karatê. Nem pra no final do filme mostrar elas lutando, mas não tem nenhum tipo de objetivo essa história do karatê. E toda essa palhaçada consome mais de 5 minutos de tempo de tela. A quarta trama é que os novos vizinhos têm uma filha que é fã do Gru e fica ameaçando contar o segredo dele caso ele não ajude ela a se tornar uma vilã. E essa trama é absurdamente ridícula, porque ninguém se importa com essa personagem. E aí eu te pergunto, por que não substitui o papel dela na história pela Edith? Se só isso tivesse acontecido, já ajudaria a desenvolver a relação entre pai e filha. E outra coisa, a Edith, mesmo sendo uma personagem muito legal, nunca foi bem utilizada em nenhum filme dessa franquia. E agora seria a oportunidade perfeita para contar uma história que desenvolva tanto ela como a relação dela com o Gru. Mas se fizessem isso, não teria uma boneca da Pop para vender, ou seja, menos dinheiro para os cofres da Illumination. E a última trama é a dos Minions, que assim como no terceiro filme não tem nada a ver com a história principal. Dessa vez eles são recrutados para serem super-heróis, mas eles acabam causando muito mais problemas do que resolvendo eles. E aí vem o questionamento: qual a função dos Minions nesse filme? Ah, meu amigo, é claro que é vender bonecos dos Super Minions e encher o rabo da Illumination de grana. Sério, a função deles na história é só essa. Eles mal ajudam no confronto final do filme. Eu acho que o nome dessa franquia poderia mudar de Meu Malvado Favorito para Meu Capitalismo Favorito, porque a função dela agora é só render um dinheiro fácil pra Illumination. O filme possui 5 subtramas, isso sem contar a história do vilão, né, que passa o filme inteiro procurando pelo Gru, só para no final ter uma luta ridícula que não dura quase nada. E ainda por cima, eles copiaram o final de Os Incríveis. São 6 subtramas que não levam a lugar nenhum. Nada nesse filme se salva. E a Illumination ainda conseguiu acertar na estratégia, fazer um filme horroroso que conta 6 histórias, mas nenhuma minimamente decente, mas no final fazer uma cena com uma excelente música, que eu não vou poder mostrar por causa dos direitos autorais, mas que o nome dela vai estar aí na tela. Pois é, ela colocou essa música e trouxe de volta todos os vilões da franquia. Até o Vetor, que teoricamente estava em Marte, aparece aqui sem nenhum tipo de explicação. E no que isso importa? O público vai adorar essa cena final por causa da música e dos personagens antigos que estão voltando, e vai esquecer toda a podridão que foi o filme. E galera, eu não tô zoando. Quando eu reclamei desse filme no meu Instagram, um colega meu me mandou mensagem dizendo que tinha gostado do filme por causa do final. E foi aí que eu percebi que a safada da Illumination ainda conseguiu acertar na estratégia. Eu tava analisando e ela não teve nenhum filme que foi fracasso de bilheteria. Mano, até a Pixar já teve seus deslizes na bilheteria, mas a Illumination nunca. E admito que considero isso impressionante. Então você pode chamar a Illumination de muitas coisas, menos de burra, porque dinheiro ela sabe fazer. Em 14º lugar, Minions. A animação narra a história dos Minions desde antes da humanidade, quando praticamente nem existia vida na Terra, mostrando que sua missão sempre foi servir o vilão mais desprezível disponível. Após séculos de erros catastróficos, como causar o fim de seus próprios mestres, incluindo Napoleão e o próprio Drácula, os Minions entram em uma profunda crise existencial. 3 deles, Kevin, Stuart e Bob, decidem embarcar em uma jornada para encontrar um novo líder. Eles chegam a Nova York dos anos 60 e acabam entrando nas mais diversas aventuras para encontrar um novo mestre. Esse filme mostrou para Hollywood que para fazer muito dinheiro só era preciso fazer piadas ruins de peido e colocar muito humor físico no meio. Apenas esses 2 fatores fizeram esse filme, que não possui nenhum tipo de história a ser contada, fazer mais de 1 bilhão em bilheteria. Rapaziada, isso é mais que o dobro do que o primeiro filme arrecadou. Olá, eu gosto de dinheiro. Esse filme é uma merda, cara, mas ele é muito ruim, não tem como defender. Nenhum advogado do Fluminense consegue defender a qualidade desse filme. Isso é sem condições. Como um roteiro tão vagabundo foi aprovado? Na verdade, esse filme parece que não tem uma história a ser contada. São só os Minions fazendo besteira do começo ao fim do filme. Só que, pra não ser injusto, o comecinho dele é bem promissor. Ele teria uma história que poderia ser bem desenvolvida. Essa premissa dos Minions existirem desde o começo da vida na
na Terra e de como eles desenvolveram essa ideia de sempre seguir um líder para se proteger. Mas depois daí, o filme não explora mais nada. O personagem do Stuart, por exemplo, não tem nenhum tipo de desenvolvimento. O único traço de personalidade que ele tem é gostar de tocar violão. Só isso, não tem mais nada a apresentar. Os outros dois são o Kevin e o Bob. O Kevin tem o objetivo de se tornar um líder e o Bob quer mostrar que possui algum tipo de valor. E sabe em que momento o roteiro do filme aborda isso? Em nenhum! Brincadeira, o filme mostra isso apenas no começo e no final, mas esses objetivos não são desenvolvidos em nenhum momento. É tudo muito superficial. As soluções que o filme traz são muito preguiçosas. Tipo, eles vão dormir em um shopping e aí, assistindo televisão, do nada, eles recebem a informação de que vai ter uma exposição de vilões. E a informação é simplesmente jogada da forma mais aleatória possível, como se os escritores realmente não quisessem escrever uma história. As soluções são muito rápidas. Na história, a Scarlet Overkill é a maior vilã da atualidade. Ela é a mais poderosa dentre todos. E aí ela quer contratar um ajudante pra ela. E quem consegue o cargo são os Minions. De novo, da forma mais aleatória possível. Mas o problema não é nem esse. O problema é que a Scarlet quer que os Minions roubem a coroa da rainha pra ela e dá armas pra eles realizarem esse objetivo. E eles vão lá e conseguem de primeira. E aí fica o questionamento. A Scarlet, que é a maior vilã de todas e possui todo o armamento que quiser, por que ela mesma não foi lá roubar a coroa? Pra que ela precisava dos Minions que só fazem besteira? E no meio dessa cena de roubo ainda tem um momento que dura 40 segundos. Sério, eu contei. São 40 segundos dos Minions dançando com os guardas. E o filme é inteiro feito de cenas assim. Cenas que não possuem nenhum propósito na narrativa. É apenas isso. Um roteiro que não tem uma história a ser contada. Os arcos que o filme apresenta simplesmente não são desenvolvidos. As soluções que os escritores utilizam são as mais vagabundas e preguiçosas possíveis. E a intenção disso tudo é apenas vender produtos licenciados dos Minions. E sinceramente eu não consigo nem considerar isso um filme. Não dá pra dizer que isso é arte. São 91 minutos de Minions se batendo e peidando. Esse tipo de prática da Illumination corrompe o cinema. Não precisa ser assim. O segundo filme tem uma história simples, mas funciona. Por que não fazer algo pelo menos parecido com o segundo filme, mano? Parece que os escritores nem querem mais contar nada, porque eles sabem que vai vender de qualquer jeito. E o cinema não merece isso. As crianças não merecem isso. Por que não contar histórias boas pra essa nova geração, sabe? Histórias de amizade, como foi retratado em Toy Story 1, histórias sobre humildade, como foi mostrado em Carros, histórias de superação, como foi contada em Kung Fu Panda. As crianças precisam absorver esse tipo de mensagem e não apenas ficar vendo besteiras. Para isso já existe o TikTok e nem precisa ir tão longe. O primeiro filme dessa franquia apresenta uma linda história sobre paternidade, é bonito de se acompanhar. O segundo mostra o Gru tentando conhecer uma mãe para suas filhas. Não precisa ter a história mais original do mundo, mas tenha pelo menos uma história para contar. Mas agora um fato a se pensar sobre esse filme. Na história dele é mostrado que os Minions sempre servem ao maior vilão de cada época. Por isso nunca pergunte a quem os Minions serviram em 1945. Em 13º lugar, Meu Malvado Favorito 3. Gru e Lucy continuam trabalhando como agentes da AVL, Liga Anti-Vilões, enquanto criam suas filhas, Margot, Edith e Agnes. E logo no começo do filme, eles fracassam tentando capturar o vilão Balthazar Brett, um ex-astro mirim dos anos 80 que virou um criminoso. Gru descobre então que tem um irmão gêmeo perdido, Drew, que é rico e sonha em ser vilão como o pai deles. Drew tenta convencer Gru a voltar à vilania, enquanto Gru inicialmente resiste. Mas depois eles acabam se unindo para enfrentar o Balthazar Brett, que pretende fazer um robô gigante para se vingar de Hollywood. Meu Malvado Favorito 3, ou Minions 1.5, chame do que quiser, porque mesmo sendo um novo capítulo de Meu Malvado Favorito, boa parte é, na verdade, um filme solo dos Minions fazendo besteiras pelo mundo. Cara, essa é outra bomba que apresenta os mesmos erros de Minions 1. E o chato desse vídeo é porque vou ter que repetir os mesmos argumentos o tempo todo, porque os novos filmes apresentam sempre os mesmos erros. A única diferença desse filme pro filme dos Minions é que dessa vez o Gru tá no meio pra deixar um pouco diferente. E se ele conheceu as suas filhas no primeiro e conheceu a sua esposa no segundo, nesse terceiro ele conhece o seu irmão. A trama é a coisa mais vazia e previsível possível. Acontece que o Gru teve um irmão perdido em toda a sua vida e se chama Drew. Então ele vai atrás dele, se conhecem, se tornam amigos, fazem um roubo de diamante juntos, depois eles discutem, fazem as pazes, roubam o diamante novamente, derrotam o vilão, os
os Minions não fazem nada de importante, fim de filme. Sério, a trama é exatamente desse jeito e parece que ninguém na Illumination percebeu a merda que eles tinham escrito. Todo o sentimentalismo que os dois primeiros filmes possuíam é jogado pelo ralo. O novo personagem da vez é apenas o Gru usando uma peruca, e esse irmão dele é tão irritante que parece mais um Minion dentro do corpo de um humano. Sério, esse cara é o maior imbecil do filme. E o longa é cheio de histórias que deixam o ritmo do filme totalmente confuso e desorganizado. Mas agora sobre o pior elemento que esse filme apresenta: os Minions. Se eu contasse que os Minions desse filme conseguem ser ainda piores que os Minions do seu filme solo, parece até impossível, mas a Illumination conseguiu. Acontece que a Illumination percebeu que para os Minions funcionarem junto com o Gru, eles tinham que escrever um roteiro que conectasse a aparição do Gru com a dos Minions. Mas o problema é que se os Minions fossem usados juntos com o Gru, acabaria resultando em menos cenas de Minions fazendo coisas de Minions, ou seja, menos dinheiro para a Illumination. Então, que melhor solução do que dar aos Minions a sua própria subtrama sozinha, sem nenhum envolvimento com a história do filme. Esse filme conta 4 histórias: o Gru conhecendo seu irmão Dru e explicando como é ser um vilão, a Edith e a Agnes indo atrás de um unicórnio, a Margot dando um fora em um gordinho safado que gosta de queijo, e os Minions se separando do Gru porque o Gru não é mais do mal, criando dessa forma a sua própria subtrama dentro da cadeia. E essa subtrama são os Minions na prisão. Mano, qual o contexto disso? Ah é, eu sei, vender bonecos dos Minions com roupa de prisioneiros. Não é óbvio? Tudo nessa franquia só tem a intenção de vender brinquedos. Outro sinal disso são as roupas monocromáticas utilizadas pelo Gru e Dru. Tá na cara que esses uniformes só foram implementados na trama para vender brinquedos. Mas voltando a falar da trama envolvendo os Minions na cadeia, depois que eles são presos, eles acabam se tornando os líderes da cadeia. Só que depois eles ficam entediados, fogem da cadeia para se unir novamente ao Gru, e o filme não tem a menor preocupação em dar alguma influência dessa história para a trama principal. Eles literalmente não fizeram nada. O chato nesse ponto da franquia é porque a Illumination simplesmente desistiu de contar uma boa história. As tramas são as coisas mais cagadas possíveis. Um dos objetivos desse filme era tentar desenvolver a relação da Lucy com as meninas, mas nem isso o longa consegue. Em nenhum momento em toda essa saga você enxerga a Lucy como mãe delas, e a Lucy sendo mãe é um excelente ponto que poderia render uma excelente história, mas não, a Lucy parece muito mais uma madrasta das meninas, e isso não faz o menor sentido, porque o Gru também não é pai delas biológico. Então não existe nada que impeça a Lucy de se tornar efetivamente a mãe delas. Mas os escritores se recusam a dar qualquer tipo de camada para a história. Poxa, se o primeiro filme foi sobre a relação entre pai e filhas, o terceiro poderia ser muito bem a relação entre mãe e filhas. Poderia ficar tão bonito como o original, mas aí não venderia tantos brinquedos, né? Então a Illumination simplesmente descarta esse tipo de ideia. Em 12º lugar, Minions 2. Diferente do anterior, esse filme dos Minions se concentra tanto nos Minions como no Gru, e só por isso ele já é um pouco melhor do que o primeiro Minions. Mas ainda assim esse filme também é muito ruim. Dessa vez o Gru tenta entrar no seu grupo de vilões favorito, porém ele é humilhado por eles, e para mostrar que é um vilão digno, rouba o item mais valioso dos caras. Mas esse Minion novo, chamado Otto, acaba perdendo essa relíquia, e depois disso o Gru é sequestrado por outro vilão, e o Kevin, Bob e Stuart vão atrás dele. E isso é o que tá acontecendo em praticamente todos os filmes da Illumination, subtramas desnecessárias. O novo Minion chamado Otto indo recuperar a pedra, os outros 3 idiotas aprendem karatê e o Gru começa a fazer amizade com o vilão. E outro diferencial é que a trama se passa nos anos 70, justamente para dar mais personalidade ao filme e não ficar idêntico ao vazio que é o primeiro longa desse spin-off. Toda a estética dos anos 70 está presente, junto de suas roupas características e as músicas de sucesso da época. E isso é legal de se notar justamente por esse filme ser destinado a crianças. E outra coisa que fez desse filme o terceiro melhor dessa franquia, mesmo que ele seja muito ruim, são os dubladores que estão nele. Jean-Claude Van Damme, Danny Trejo, Dolph Lundgren. Mano, os caras chamaram até a atriz que fez a Xena, a Princesa Guerreira. E isso é muito interessante. O problema é que os personagens que eles interpretam não fazem nada, são praticamente figurantes. Eles chamaram toda essa galera e mal deram falas para eles. E isso é muito paia, então mesmo quando a franquia acerta, ela caga tudo logo depois. E esse filme apresenta os mesmos erros que essa franquia vem demonstrando há anos, que são histórias que não tem nada a contar, a história é só um pretexto para colocar os Minions mostrando a bunda, porque é só isso que eles sabem fazer. Todo filme dessa saga tem pelo menos 3 cenas mostrando bundas, e isso fica muito chato com o tempo. Esse filme tem um arco envolvendo o karatê, que foi claramente inspirado em filmes como Karate Kid, e cara, acompanhar isso foi uma das piores experiências que eu já tive assistindo filmes, porque toda essa palhaçada não teve um mínimo intuito de contar uma história. Os escritores conseguiram fazer um
um arco que simplesmente não se desenvolve, ele simplesmente não sai do lugar. É uma aula de como não escrever uma história, porque não existe progressão aqui. Ela começa em um lugar e termina no exato mesmo lugar. E outra coisa péssima foi o final. Além dos Minions resolverem tudo sem nenhum tipo de explicação, eles não treinaram para desenvolver aqueles poderes. Eles aparecem do nada e despertam os poderes porque sim. E não é nem isso que eu queria citar. Nesse final, teoricamente, o vilão que ensinou o Gru era para ter falecido no meio da batalha. E eu tinha até gostado disso porque eu vi pelo menos um pouco de coragem por parte dos escritores em tirar a vida de um personagem, coisa que nunca aconteceu nessa franquia. Mas, como eu tinha dito, tudo que esse filme acerta, ele erra logo em seguida. E quando eu penso que não, o vilão mostra que na verdade está vivo. Em resumo, é um péssimo filme que conta 3 histórias chatas pra cacete, mas que se tivesse focado apenas nos 3 personagens principais juntos do Gru, poderia ter se tornado um bom filme. Esse filme poderia desenvolver o começo da relação dos Minions com o Gru, e essa ideia é muito boa. Tinha tudo para ter se tornado uma boa história, mas a Illumination, com essa péssima mania de picotar o filme em subtramas, acabou com qualquer resquício de qualidade que essa experiência poderia ter oferecido. Em 11º lugar, Hop. Hop é um daqueles filmes que tenta abraçar uma ideia nova e diferente, mas acaba tropeçando na própria proposta. Imagine só um coelhinho da Páscoa como protagonista de um filme de grande orçamento. Pois é, não dá pra lembrar de muitos, né? Parece que a Illumination aqui quis arriscar e dar um holofote a um feriado que raramente aparece no cinema. Enfim, vamos lá. O início do filme é promissor. Conhecemos Junior, o herdeiro da tradição milenar dos coelhinhos da Páscoa, vivendo na mística Ilha da Páscoa. Claro, né? Onde mais seria? Seu pai, um coelho líder e determinado, já planeja passar o bastão. O cara quer se aposentar, meu irmão. E ele quer passar o bastão justamente pro Júnior, que é o seu filho. Só que tem um problema. Júnior não quer saber de ovos, doces ou trenós puxados por pintinhos. Sim, mano, os caras quiseram copiar o trenó do Papai Noel, que é puxado por renas, só que aqui é puxado por pintinhos. Ah, mano, sei lá, não dá pra entender. Continuando, o sonho dele não é ser o coelho da Páscoa, é ser um baterista. E quem somos nós pra julgar, né? Mas o pai dele não tá nem aí. É então que o Júnior decide fugir pra Hollywood pra tentar o seu sonho. Enquanto isso, conhecemos Fred Lebre, um homem perdido na vida, sem emprego, sem rumo, sem felicidade. Parece até que sou eu, mano. Um verdadeiro coelho fora da cartola. O Fred algum dia já teve sonhos, mas agora ele só tenta sobreviver. Parece até comigo de novo. O destino, com sua ironia perfeita, coloca Fred e Júnior no mesmo caminho. Literalmente, o Fred atropela o coelho, mano. E é uma cena tão besta que você até ri, sabe? Só que é aquele riso desconfortável. De maneira resumida, a história desse filme é um vagabundo que quer ser um coelho da Páscoa e um coelho da Páscoa que quer ser um vagabundo. Daí em diante a história vira aquela fórmula já manjada. No começo os dois não se suportam, Júnior com seu jeitinho irritante inferniza a vida de Fred, enquanto Fred tenta de tudo para se livrar do coelho maldito. Só que aí vem a reviravolta. Júnior prova que é o coelhinho da Páscoa e você se pergunta, como? Bom, ele, digamos, produz jujubas. Ah, que nojo, mano, o cara caga jujuba. Pois é, essa foi a escolha criativa deles, um coelho cagar doces. Fred, claro, fica chocado, mas decide ignorar os detalhes estranhos e embarca nessa aventura para salvar a Páscoa de um inimigo comum. E aí, vale a pena assistir? Olha, eu vou ser direto, não. O visual é incrível, o CGI é bem feito, mas a história, bom, parece que só pegaram um roteiro de qualquer outro filme infantil e trocaram os personagens. É bonitinho, tem umas piadas boas aqui e ali, mas é como um ovo de Páscoa que você compra no mercadinho da esquina. Bonito por fora, mas vazio por dentro. Os mais jovens podem até achar engraçado a ideia de um coelho da Páscoa que faz cocô de doce, mas é uma piada que perde a graça rápido, sabe? E por que esse filme, mesmo sendo uma merda, consegue ser melhor do que os da franquia Meu Malvado Favorito e Minions? Simples. Porque esse filme ao menos tenta contar alguma coisa, ele pelo menos tenta desenvolver uma história. E principalmente sem picotar o filme em 1 milhão de subtramas desnecessárias. E por mais que essa história não seja muito bem desenvolvida e seja lotada de situações ridículas, destaque para 2 cenas que são puro chorume. Primeiro, aquela cena que o Fred utiliza o Júnior como se fosse o boneco de ventríloco. Mano, aquilo ali dá uma vergonha alheia tão grande. Tipo, o cara tá fazendo isso no meio do show das crianças, tá ligado? Ele interrompeu o show pra
pra fazer aquilo, foi muito idiota. E segundo, a cena que o Júnior derrota o vilão, cara, aquilo foi péssimo. Fica até difícil explicar devido ao contexto absurdo dessa cena. Mas o Júnior aproveita que um dos pintinhos gosta de dançar e consegue meio que hipnotizar ele com a sua bateria pra ele tacar o trenó do vilão no chão. Uma cena totalmente sem sentido. Mas enfim, pelo menos esse filme tá tentando contar alguma coisa. E até que a relação entre o Júnior e o Fred é legalzinha de assistir, sabe? Eles têm uma pequena química. Embora pareça muito Alvin e os Esquilos. Nossa, eu não consegui pensar em outra coisa senão Alvin e os Esquilos, tá ligado? Até cantar o Coelho Canta pra ficar ainda mais parecido com Alvin e os Esquilos. Em 10º lugar aparece outra atrocidade, O Grinch, lançado em 2018. Que filme vazio! No filme Grinch, o protagonista é um ser verde, ranzinza e solitário, que vive isolado no topo de uma montanha com o seu cachorro Max. Ele odeia o Natal por causa de traumas da infância e decide roubar a celebração da vila onde mora, cujos habitantes são apaixonados pelo Natal. Enquanto isso, uma garotinha quer fazer um pedido especial ao Papai Noel para ajudar sua mãe, que está sobrecarregada de tanto trabalhar. Meu irmão, escala 6x1 é foda. O Grinch elabora um plano para roubar os presentes e decorações da vila, acreditando que isso destruirá o espírito natalino. Contudo, ele acaba descobrindo que o verdadeiro significado do Natal vai muito além dos objetos materiais. No final, tocado pela bondade e união dos moradores, ele muda de atitude, faz as pazes com o seu passado e se junta à celebração. Cara, pra começar, eu não acredito que resolveram mudar o dublador do Grinch. Não é o mesmo do filme clássico do Jim Carrey. E pra piorar, colocaram um Star Talents no comando. E olha, nada contra o Lázaro Ramos, que é um ator incrível, super carismático, mas a dublagem dele ficou uma merda. Sério. O filme tenta equilibrar duas tramas, mas olha, não dá. De um lado tem um Grinch e do outro uma menininha que, sinceramente, eu nem lembro o nome. A história dela é tão desinteressante e parece que foi jogada ali só pra preencher espaço. Pra falar a verdade, a motivação dela é sim muito boa. Ela quer que o Papai Noel ajude a sua mãe porque ela trabalha muito na escala 6x1, mas a execução dessa história é muito mal feita, muito mesmo. Ela fica só se metendo numas encrencas junto de seus amigos, que são totalmente esquecíveis. Já o Grinch é menos pior. Ele tem um motivo decente para odiar o Natal, um trauma de infância, coitado. E a amizade dele com o cachorro até rende umas cenas bonitinhas, lembrando um pouco a dinâmica de Wallace e Gromit. Mas no geral, também não escapa do vazio. Quando ele decide que vai roubar o Natal, parece tão forçado. Só porque ele caiu numa árvore, ele resolve virar o vilão da história. Fala sério, cara. E boa parte do tempo dele no filme é só tropeçando, caindo e fazendo trapalhadas, que na teoria deveriam ser engraçadas para as crianças, mas eu não sei se foi. Então, até o humor desse filme é ruim. No fim, o filme todo é só uma encheção de linguiça para bater 80 minutos. E que 80 minutos intermináveis. Dá para sentir a alma vazia do roteiro, como se ele estivesse ali só para cumprir tabela, sem coração, sem brilho e sem a alma natalina. E o final, cara, é difícil até explicar como conseguiram estragar tanto. A cena em que um Grinch recupera o coração, entre aspas, é um daqueles momentos que você assiste com muita vergonha alheia. Parece que tiraram a ideia do fundo de uma gaveta empoeirada e jogaram na tela sem nenhum preparo. Não tem construção, não tem emoção, não tem nada. E o pior é que a mensagem até que é bonita. Tipo, o Natal não é sobre presentes, é sobre coisas que não tem preço, como amor, amizade, união. Tá legal, mas o problema é que o roteiro não dá conta de desenvolver isso. A mensagem aparece ali totalmente jogada, sabe? É tudo tão mal feito, tão raso, que chega a dar pena. A sensação é que o filme quer forçar a emoção, só que em vez de tocar o coração, ele só te faz virar os olhos. É bizarro como conseguiram pegar uma ideia com tanto potencial e transformar em uma história tão sem alma, tão mecânica. Que decepção. E por mais que eu tenha reclamado muito, a Illumination sabe fazer uma coisa bem interessante, que é, no final dos seus longas, ela faz um final emocionante. Eu vou falar mais sobre isso com o decorrer do vídeo, e eu já falei na parte que eu falei de Meu Malvado Favorito 4, né? Enfim, a Illumination consegue fazer finais bons, que ela consegue unir uma boa trilha sonora com uma boa mensagem, sabe? Então os finais ficam bem satisfatórios, só que eu percebo que isso é uma estratégia bem safada, pra falar a verdade, porque muitas vezes o filme é medíocre, porém ele possui
possui um final tão bom que a pessoa sai do cinema achando que viu um bom filme, mas não, ela viu só um bom final. Então é um mérito da Illumination conseguir fazer bons finais, mas ao mesmo tempo é meio paia, pois muitas vezes só o final do filme é bom e o desenvolvimento da narrativa é medíocre. Em nono lugar, Pets 2. O conceito inicial do filme é interessante. A ideia do primeiro foi o Max aprender a dividir sua dona com outro cachorro, o Duke. Nesse segundo, é ele aprendendo a lidar com o filho da sua dona. E isso abre margem para uma boa história, assim como foi a do primeiro. A relação entre o Duke e o Max continua firme e forte, como foi muito bem desenvolvido no primeiro filme. É uma daquelas parcerias que deixa o clima do filme mais agradável. Eles possuem química e uma conexão que parece verdadeira, mesmo nesse mundo tão viajado como é o de Pets. E uma das coisas mais legais do primeiro filme é como eles nunca transformaram nenhum dos dois personagens em vilões. Eu vou falar mais disso lá pra frente, mas eu quero passar um pouco dessa ideia agora. Nem o Max e nem o Duke são perfeitos, e é exatamente aí que tá a graça. Os dois cometem erros, fazem besteira, mas também aprendem e crescem juntos ao longo da jornada. É como se cada tropeço fosse uma lição, uma peça que se encaixa e traz mais humanidade para eles. Ironicamente, mesmo sendo cachorros, essa dinâmica dá profundidade para os personagens e deixa a história mais genuína. Não é apenas uma aventura, é um retrato das imperfeições que tornam as relações mais humanas e, no caso deles, mais caninas. Esse primeiro filme, ele é realmente incrível, um dos meus favoritos da Illumination. Agora o segundo, bem, esse não consegue repetir a magia do original. Na verdade, não chega nem perto. E agora vamos falar das tramas, porque tem coisa aí que faz a gente questionar o potencial desperdiçado. O filme tem 3 subtramas principais: a do Max lidando com o filho da sua dona, a da Gigi tentando virar uma gata e a do Bola de Neve que agora se transforma em um super-herói. E aí já dá pra notar a bagunça, né? Pois as tramas não estão muito conectadas, igual no primeiro filme, que fez isso muito bem. Mas mesmo assim, essa trama do segundo poderia ter sido mais bem explorada. Sem sombra nas dúvidas, a que mais dá uma sensação de que poderia ter sido melhor é a do Max. Eles tinham muitas possibilidades. No primeiro filme, a relação dele com a dona, com o Duke e os desafios, tudo fazia sentido, tudo tinha um peso. Aqui, quando eles decidem ir para uma fazenda, a trama já perde a pegada. Aparece um personagem chamado Galo, que até tem o seu charme. Eles tentam dar uma lição pro Max. O legal do primeiro Pets era ver os animais em Nova York, com toda a correria e o caos da cidade grande. E agora eles estão numa fazenda, perdendo um pouco a essência da saga. Ah, e o Duke, coitado. No primeiro filme ele tinha uma história bacana, tinha uma carga emocional com a morte do dono, já que pra quem tá ligado, a Illumination não gosta de retratar mortes. E por isso, o falecimento do dono do Duke causa um impacto muito grande no espectador, pois é algo que você não espera da Illumination. E aqui ele virou figurante, um coadjuvante sem um grande papel. E aí entra a Gigi, que era uma personagem bem interessante no primeiro, se arriscando pela cidade e pelos esgotos para encontrar o Max. Agora a participação dela no segundo é basicamente proteger um brinquedo do Max. Só isso, mano. A trama dela vira uma correria atrás desse brinquedo e no fim ela se mete com os gatos em uma casa, com um humor bem forçado e nada demais. Agora a trama do Bola de Neve, olha, o personagem que ele se torna nesse filme é quase irreconhecível. No primeiro ele era aquele líder de gangue, o fodão da história, e aqui parece que perdeu tudo, até a sua coragem. De repente ele se vê envolvido com uma cadela chata e vai resgatar um tigre de um circo. Nada se conecta, é uma bagunça de tramas soltas, como se o filme estivesse tentando colocar personagens e histórias em cada canto, mas sem realmente desenvolvê-las. No fim, se não fosse pela boa relação entre o Max e o Galo, o filme seria um grande desperdício de tempo. O vilão, apesar de ser fraco e bem apagado, tem um design legal e vai lá, consegue trazer um certo charme ao enredo. Mesmo com tantos defeitos, essa trama ainda consegue ser superior às outras animações já citadas. Mas olha, no geral, o primeiro filme é quase infinitamente superior a esse segundo. Esse filme, apesar de tentar, acaba se perdendo no processo. Próximo, em oitavo lugar, Lorax, de 2012. A história se passa em uma cidade onde praticamente tudo é feito de maneira artificial e as árvores verdadeiras nem existem mais. O jovem Ted sonha em impressionar Audrey, sua vizinha e paixão, que deseja ver uma árvore real. Para encontrar essa
essa tal árvore, Ted sai da cidade e conhece Uma Veizildo, um homem misterioso que conta a história de como ele derrubou todas as árvores do mundo apenas para ganhar dinheiro. Isso resultou na destruição da natureza e no desaparecimento do guardião das florestas, o Lorax, uma criatura mágica que protege as árvores. Se eu tivesse que resumir esse filme em uma frase, seria: narrativa bagunçada, porém mensagem legal. O filme entrega uma mensagem importante sobre meio ambiente, mas tropeça feio na hora de contar sua história. Primeiro vamos combinar, a trama do Uma Veizildo tinha tudo para ser brilhante. A jornada dele de alguém que queria conquistar o mundo, mas acabou destruindo tudo ao seu redor, é uma excelente reflexão sobre os perigos da ganância. Só que de repente tudo parece apressado demais. É como se ele tivesse derrubado todas as florestas do mundo entre o refrão e outro da música. Ainda assim, não dá pra negar que o arco dele emociona. O momento de perdão entre o Lorax e Uma Veizildo é como aquele raio de sol que surge em um dia nublado, inesperado, mas satisfatório. Por outro lado, a história do Ted deixa muito a desejar. Vamos ser sinceros, um garoto ultrapassando todos os limites apenas para impressionar uma garota? Ah, meu irmão, gado demais. Com tanto potencial para uma mensagem mais impactante, a motivação do protagonista parece tão rasa quanto um pires. E o pior, em uma cidade onde tudo é de plástico, as pessoas parecem estar felizes demais para se preocupar com árvores. Ninguém aparentemente está sofrendo. Sabe aquela sensação de que tá faltando algo? Pois é essa sensação que passa. E o que dizer do vilão, o Aloysio? Ele é a caricatura perfeita e em miniatura do empresário ganancioso, mas a sua participação no filme é meio desajeitada. Parece que ele foi jogado ali no meio só para preencher uma lacuna, sabe? A crítica que ele representa é válida, claro, mas a forma como ele aparece na trama fica mais confusa do que o cego no meio de um tiroteio. Ele ameaça o Ted com aquelas câmeras e depois o assunto não é mais citado. O Ted continua saindo da cidade do mesmo jeito, sabe? Com as ameaças dele ou não. Parece que o cara não existe. Ainda assim, o filme não é um desastre total. E pra falar a verdade, tá bem longe de ser. No meio daquela confusão narrativa, a mensagem sobre o meio ambiente brilha como uma semente de trúfula esperando para florescer. É aquele tipo de história que te faz pensar: e se o mundo real seguir o mesmo caminho? Além disso, o final deixa uma sensação muito satisfatória. Uma sensação de que apesar dos erros, ainda podemos recomeçar. Resumindo, o Lorax é um daqueles filmes que tem boas intenções, mas acabam se perdendo um pouco no caminho. Não é perfeito, mas também não dá pra jogar no lixo. É como um presente em uma embalagem horrorosa, mas que possui algo especial dentro. Minha nota, acho que fica um 7, porque apesar das falhas, ainda consegue plantar uma semente de reflexão no espectador. Em sétimo lugar, Sing 2. Buster Moon e sua turma sonham em levar seu espetáculo para um grande palco na glamourosa cidade de Red Shore, uma espécie de Las Vegas desse universo. Para isso, eles precisam convencer o poderoso empresário Jimmy Crystal a financiar o show. Desesperados para impressioná-lo, prometem trazer Clay Calloway, uma lendária estrela do rock que está afastada dos holofotes há muito tempo, desde que sua mulher bateu as botas. Tudo isso enquanto lutam para montar o espetáculo dos sonhos. Os personagens enfrentam desafios pessoais, jogos de poder e o temperamento explosivo de Crystal. A missão de trazer Calloway de volta à música acaba se tornando um dos principais pontos da história. Sing 2 é um bom filme, mas, olha, eu vou ser direto, não chega nem aos pés do primeiro. Ainda assim, dá pra dizer que a experiência é muito divertida. O filme se entrega completamente ao estilo de musical. O que eu admito, foi uma faca de dois gumes. Por um lado, achei legal que eles abraçaram isso com força, mas por outro, exageraram tanto que parece que a cada 5 segundos alguém precisava cantar. Sabe aquela sensação de que menos é mais? Pois é, aqui o mais acabou dando uma desgastada. Mas, justiça seja feita, as músicas escolhidas são incríveis. Mesmo que pareça uma rádio ligada o tempo todo, as canções quase sempre conseguem dar uma animada muito boa. Agora sobre as subtramas, que é o grande defeito desse longa, principalmente se comparar com o primeiro.
Elas funcionam, mas perdem muito do peso emocional que o primeiro filme trouxe. Não teve aquele momento que gruda na gente, sabe? Mas ainda assim, dá pra continuar. E o vilão? O vilão é interessante. Não chega a ser fenomenal nem nada, mas cumpre muito bem o seu papel dentro da narrativa. Ele é um empresário ganancioso, o que combina perfeitamente com o universo de Sing e com o cenário musical da vida real. A escolha de design também não foi à toa. Um lobo branco, sempre de terno estiloso, transmitindo uma mistura de charme e ameaça. Afinal, ele é um lobo, um predador alfa, um cara que deixa claro que manda no pedaço. Inclusive, me peguei pensando, o que será que esses animais comem nesse mundo? Todo mundo é vegetariano, será? Imagina só um lobo querendo uma picanha. Meu irmão, as zebras e eu dançar. Enfim, divaguei. O que me chamou mesmo a atenção foi o dilema com a filha dele. Ele exige que ela participe do show, mesmo Koala não apoiando isso. E isso toca no ponto muito incômodo da nossa realidade, o nepotismo. Esse problema não se limita à música, tá em tudo, principalmente na política. Essa crítica social que o filme fez foi certeira. O lobo é aquele tipo de cara que humilha quem precisa dele, não deixando nem terminarem suas apresentações. Ele mal dá chance para as pessoas mostrarem um talento, tá ligado? Um completo babaca, mas de certa forma coerente. E a cena em que ele descobre que o Moon cortou a sua filha do show, cara, arrepia. Dá até pena do coitado do Koala, porque o lobo ficou putaço. Você sente o peso do momento e o clima na sala muda. Quase dá pra ouvir um trovão de fundo enquanto ele encara o Moon. É tenso. No final é isso, um vilão que talvez não seja espetacular, mas que deixa sua marca. Antes que eu esqueça, a animação tá linda pra caramba. A cidade que eles visitam é deslumbrante, cheia de detalhes, e um design que faz você querer dar um pause só pra apreciar a cena, sabe? E como eu disse antes, é muito inspirado em Las Vegas. Sing 2 é tipo um show que tenta agradar a todo mundo. Nem sempre acerta o tom, mas quando acerta faz você bater palmas, principalmente no final. E falando sobre o final, o musical que encerra esse longa é muito bem feito, tanto as escolhas das músicas, como os cenários, os figurinos e a animação mesmo. Igual eu falei antes, a Illumination entende como fazer bons finais, mas mesmo com esses elogios, o que torna Sing 2 inferior ao primeiro são as subtramas, pois a única que permanece muito boa é a do Buster Moon. Ele tentando uma vaga no teatro do Crystal, mesmo com todas as dificuldades, é realmente bem feito. Agora as outras infelizmente não são tão boas, e para exemplificar isso, basta apenas comparar as tramas do primeiro com a do segundo. Em Sing 1, a Rosita era uma mãe e esposa super dedicada, que se esforçava ao máximo para cuidar da sua família, e tinha vontade de mudar o propósito da sua vida através da música. Ela não queria ser apenas uma dona de casa, ela queria ser uma cantora, mas isso sem abandonar sua família, pois no final, eles demonstraram um verdadeiro apoio para ela. E no segundo, no segundo ela tem medo de altura. Dá pra comparar, mano? E isso se repete em todas as subtramas. Elas perderam o sentimentalismo que o primeiro tinha, e esse sentimentalismo era a alma do projeto. Sing 1 não se resume apenas em boas músicas, mas em boas histórias. Isso porque eu nem toquei na trama do Johnny, que no primeiro filme foi uma das melhores histórias que eu já vi na minha vida, e que eu vou deixar pra falar mais lá na frente, quando eu falar sobre Sing 1. Pois é, nesse segundo a história não chega nem perto. Primeiro que para começar, a trama consegue ser ainda mais acelerada do que no primeiro filme. Aqui ele precisa aprender a dançar, e tem um professor que é um babaca total, então ele vai atrás de outra pessoa para ajudá-lo. E essa trama é sim divertida, principalmente no final, onde o professor babaca demonstra respeito. É uma cena muito bonita. O problema é que ela foi acelerada demais. Em uma transição ele aprende a dançar, do nada, tá ligado? De uma cena para outra ele aprende as danças, e o filme até mostra ele tendo uma espécie de crise de pânico, e depois não aborda mais, fica lá jogado. Ou seja, essa trama do Johnny no segundo filme é sim divertida e é sim legal, principalmente o desfecho, mas quando a gente compara com o primeiro filme, cara, é absurdo a diferença, sabe? Não chega nem um pouco perto do sentimentalismo que o primeiro filme carregava. Mas enfim, talvez a coisa que eu tenha menos gostado nesse filme foi porque eles não mostraram o Mike, que era um dos meus personagens favoritos do primeiro. O que aconteceu com o rato, mano? Será que algum gato comeu?
Enfim, Sing 2 apresenta uma narrativa empolgante com excelentes músicas, porém desperdiçando todo o lado emocional que o seu antecessor possuía. Mas para falar a verdade, mesmo com esses pontos negativos, Sing 2 é um filme muito divertido. Próximo, em sexto lugar, Patos, lançado em 2023. Esse longa conta a história de um grupo de patos que embarca em uma jornada emocionante e cômica em busca de um propósito para suas monótonas vidas. Liderados por um pato medroso e desajeitado, os personagens enfrentam vários desafios, principalmente as suas próprias diferenças, pois eles têm que aprender a trabalharem juntos. Com humor e momentos emocionantes, o filme explora temas como a importância da união e a busca por coragem para enfrentar o desconhecido. Esse filme começa bem, pois diferente dos outros da Illumination, ele não divide a história em 1 milhão de subtramas. Não, a história é única e acompanha um único grupo de personagens, que aqui é uma família de patos em uma jornada para encontrar a Jamaica. Parece que os patos querem ficar doidões. Eu senti de novo uma inspiração nas histórias da Pixar. De novo porque o filme Pets, lançado em 2016, é claramente inspirado em Toy Story. E para quem já se ligou, grande parte dos filmes da Pixar se resumem em personagens se aventurando por alguma jornada, seja uma jornada para voltar para casa, como visto em Toy Story, uma jornada para encontrar um grupo de guerreiros, como em Vida de Inseto, ou até mesmo uma jornada pelo espaço e até pelo mundo dos mortos. Enfim, mas a jornada que o filme Patos desenvolve se assemelha mais à jornada vista em Procurando Nemo. Aqui o pai é um medroso e super protetor, igual ao Marlin, e os seus filhos e esposa são aventureiros que não são medrosos igual ao pai, lembrando um pouco o Nemo e a Dory. E durante a viagem para a Jamaica, eles vão conhecendo vários personagens. Uns são amigos e outros inimigos, igual em Procurando Nemo. Agora, deixando as inspirações de lado e focando no filme em si, o longa divide sua trama em 6 partes. A primeira, eles estão na sua terra natal, que é uma apresentação dos personagens e uma apresentação de como vai ser a aventura do filme. Logo depois que eles saem da terra natal, eles encontram uma garça, que parece ser um inimigo, mas depois se mostra uma amiga, e ao mesmo tempo inimiga, sei lá, nem dá pra dizer direito. Depois da garça, eles encontram um grupo de pombos, que começam como inimigos, mas depois fazem as pazes. Inclusive esse filme, em alguns momentos, me lembra até o filme Rio, tá ligado? Aquele da Blue Sky? Pois é. Depois da parte dos pombos, eles acabam conhecendo uma arara e partem para resgatá-la. E é nesse resgate que aparece o vilão do filme, um cara que é cozinheiro e parece um rato. Depois disso, eles vão para o Paraíso dos Patos, onde conhecem um grupo de personagens que se aliam a eles, no caso, esses patos. Depois, esses patos são sequestrados e quem fica livre são os filhotes, que agora precisam mostrar o seu valor. Depois eles têm uma luta contra o vilão, onde todo mundo se junta para vencer esse cara, e a conclusão é quando eles finalmente chegam na Jamaica. E isso que é o legal, o filme não é dividido em vários personagens fazendo besteira por aí. Não, é um único grupo de personagens que se juntam e passam por várias aventuras. Patos não apresenta uma jornada tão bem desenvolvida e empolgante como as dos filmes da Pixar, mas apresenta sim uma narrativa sólida, com alguns elementos bem trabalhados. E com o histórico atual da Illumination, considero esse filme até um respiro para ela, pois como todo mundo bem sabe, o filme do Super Mario só foi tão bom porque teve envolvimento direto da Nintendo, e tirando ele, Patos foi o melhor lançamento dos últimos anos. Como pontos positivos, pegue o desenvolvimento do personagem Mac, que é o protagonista. Ele começa o filme de uma maneira e termina o longa de outra. O personagem apresentou um amadurecimento nesse processo. Ele aprendeu a respeitar sua família, ele aprendeu a se comunicar com outros seres, mas principalmente aprendeu a ter coragem. Foi um personagem com um arco muito legal, e o mesmo vale para sua família, que apresenta uma dinâmica muito boa no seu relacionamento. Você, como espectador, consegue sentir o amor que um tem pelo outro, e a relação entre o Mac e o seu filho também foi bem trabalhada, estilo Marlin e Nemo, sabe? A cena em que eles se desentendem gera um impacto real na narrativa, pois naquela discussão, nenhum dos personagens estava certo e nem errado, ambos possuíam seus pontos, mostrando como o roteiro desse filme realmente se esforçou para fazer algo mais bem trabalhado. E embora o longa tenha muitos pontos positivos, ele não é perfeito, e tá bem longe de ser, pois a sua aventura e o seu desenvolvimento, mesmo sendo divertidos, não é algo que você já não tenha visto
em vários filmes desse gênero. Faltou algo a mais para tornar essa experiência memorável. E como eu já disse em outros vídeos, não tem problema um filme fazer uma narrativa simples, fazer uma narrativa arroz com feijão, digamos assim, contando que esse arroz com feijão seja bem feito. E Patos não é o melhor arroz com feijão que você vai encontrar na sua vida, mas consegue ser sim um arroz com feijão legal. Destaque que o final desse filme também é muito satisfatório, com eles finalmente chegando na Jamaica, depois de quase morrer inúmeras vezes. Ver a Arara que foi resgatada se reencontrando com seus amigos é muito gostoso de se assistir, e aqui mais uma vez eu elogio a Illumination por saber construir bons finais. Os finais dos filmes da Illumination são muito satisfatórios. E isso é um mérito, ao mesmo tempo que também não é, né, como eu falei antes, mas dane-se, bora pro próximo. Em quinto lugar, Meu Malvado Favorito 2. Esse filme continua a história de Gru, agora reformado como ex-vilão, que se dedica a cuidar de suas 3 filhas adotivas, Margot, Edith e Agnes. Ele é recrutado pela Liga Anti-Vilões para ajudar a capturar um novo criminoso que roubou um poderoso soro de mutação capaz de transformar criaturas em monstros incontroláveis. Trabalhando ao lado da agente Lucy Wilde, Gru descobre que o principal suspeito é El Macho, um antigo vilão que forjou sua própria morte muitos anos atrás. El Macho planeja usar o soro para criar um exército de minions mutantes e dominar o mundo. Gru e Lucy se aproximam durante a missão e eventualmente se apaixonam. No final, Gru enfrenta El Macho com a ajuda do Dr. Nefário e consegue salvar a Lucy. O filme termina com Gru e Lucy se casando, solidificando sua nova vida como uma família feliz. Pois é, em 2013 chegou às telas esse filme, e com ele veio a ascensão dos Minions. Se no primeiro eles eram coadjuvantes hilários, agora eles roubam a cena com uma subtrama própria, deixando claro que tinham vindo para ficar, ou melhor, para dominar. Os trailers praticamente gritavam: preparem-se porque desta vez vai ter Minion até não caber mais. Comparando com o primeiro longa, a diferença salta aos olhos. O tempo de tela dedicado aos pequenos amarelinhos aumentou, assim como o número deles. É Minion para todo lado, fazendo graça, caindo, batendo um no outro, peidando. Parece até que os produtores pensaram: quanto mais Minion, mais dinheiro. E de fato, o sucesso comercial foi gigantesco, enchendo os cofres da Illumination, chegando bem pertinho de bater 1 bilhão em bilheteria, e isso é muita coisa. Para vocês terem noção, a DreamWorks nunca conseguiu bater a marca de 1 bilhão, mesmo tendo lançado mais de 45 filmes, e a Illumination com apenas 15 conseguiu bater 1 bilhão 3 vezes, em Minions de 2015, em Meu Malvado Favorito 3 de 2017 e em Super Mario de 2023. Esses 3 filmes bateram 1 bilhão, cara, isso é impressionante. Mas voltando ao assunto, mesmo com esse exagero de Minions, o segundo filme ainda é ótimo. Se eu fosse dar uma nota, diria que o primeiro é um 10 e o segundo um 8,5. Ele pode ser menos profundo e mais barulhento, mas ainda entrega uma história cativante e momentos genuínos. Dessa vez o foco é muito na relação do Gru com suas filhas, que agora são filhas, né? Já que no primeiro eles estavam no processo de se conhecer. Tem cenas que te fazem rir e outras que te dão aquele quentinho no coração, tá ligado? Tem muitas cenas fofas. Gru, que ainda está aprendendo o que é ser um pai, organiza a primeira festa de aniversário da Agnes, passa por crise de ciúmes com o primeiro namorado da Margot e de quebra vive seu primeiro romance. Aliás, esse romance é um ponto alto. A história dá contexto ao passado do Gru, mostrando como ele foi ignorado pelas meninas da sua escola, e isso conecta diretamente com sua motivação de agora, encontrar uma esposa, não só por ele, mas para dar uma mãe para suas filhas. Tudo muito bem amarrado. Até o namorado da Margot, que à primeira vista parece só um detalhe engraçadinho, acaba se revelando importante. Ele é o filho do vilão, El Macho, o que cria uma ligação interessante entre o antagonista e o Gru e os Minions. Bom, eles têm um papel claro na narrativa. O plano de El Macho de criar um exército de Minions dá propósito para a participação deles, mesmo que o humor físico e escatológico domine essas cenas, mas quer saber? São cenas muito engraçadas, dá pra rir alto em várias partes. Acabei de fazer totó. O filme pode não ter a mesma profundidade do primeiro, mas compensa no humor e na leveza, enquanto ainda aborda temas como paternidade e romance de uma forma bem charmosa. Só que, infelizmente, é aqui que a franquia começa a pisar em terreno escorregadio. Dá pra sentir nesse longa que a essência dos filmes está começando a ser trocada por dólares e brinquedos. Resumindo,
Meu Malvado Favorito 2 consegue expandir o universo de Gru de maneira divertida e cativante. Mesmo que o foco nos Minions comece a evidenciar uma mudança no tom da franquia, o filme traz momentos genuínos, explorando a evolução de Gru como pai e como ser humano, além de entregar uma narrativa com toques de humor, romance e ação, que ainda preservam o coração da história. O segundo filme ainda mantém a essência que conquistou o público no início, mostrando que mesmo em meio ao caos amarelo dos Minions, ainda havia espaço para uma boa história. Em quarto lugar, Super Mario, lançado em 2023. Os irmãos encanadores Mario e Luigi são transportados para o mundo mágico, enquanto tentam consertar um vazamento em Nova York. Separados nesse universo fantástico, Mario embarca numa jornada para resgatar Luigi, enfrentando o vilão Bowser, que planeja dominar tudo e se casar com a princesa Peach. Com a ajuda de Peach, Donkey Kong e mais uma galera, Mario descobre sua força interior e luta para salvar seus amigos e os reinos desse mundo colorido e cheio de desafios. Olha, se você nunca jogou nenhum jogo do Mario, que eu acho muito difícil, é provável que esse filme não seja pra você. Mas considerando que os cineastas tinham a missão quase impossível de agradar uma base de fãs que vai desde a galera que jogava Nintendinho até quem pegou a geração do Switch, dá pra dizer que eles mandaram bem. Na verdade, eles mandaram muito bem. As cenas de ação são um prato cheio pros fãs. Eles conseguiram transformar aqueles pulos e corridas clássicas dos jogos em algo visualmente deslumbrante. E mano, que filme lindo! É um dos trabalhos mais impressionantes da Illumination, junto de Sing 2, como eu já falei antes. Dá até pra esquecer que eles fizeram algumas bombas, como o Lorax, que na minha opinião possui a pior qualidade de animação da história do estúdio. Não a qualidade do roteiro, a qualidade da animação. Sobre a história, é o clássico de sempre: resgatar uma pessoa, derrotar um vilão e por aí vai. Não tem surpresa, mas também não precisava. Eles até jogaram umas cartinhas novas na mesa, e isso deu um frescor muito bacana. Só que o roteiro, mano, não é o roteiro mais complexo do mundo, e algumas piadas são bobinhas até demais. E às vezes o filme coloca tanto o personagem em cena que poucos deles realmente brilham. Mas isso são só detalhes bestas, porque eu sou um cara muito chato. O filme voa como um kart numa pista de corrida, mas também tão apressado que faltou um pouco de desenvolvimento, sabe? Uns 10-15 minutinhos a mais dava pra desenvolver melhor os personagens e deixar a história com mais peso. Ou não, né? Talvez seja só eu reclamando demais. Enfim, é o tipo de filme que o seu filho, seu irmãozinho, seu sobrinho vai gostar, e você também vai gostar, sabe? Afinal, todo mundo já jogou Mario, e vai rolar até uma boa nostalgia, principalmente pra quem cresceu jogando os games da Nintendo. No fim das contas, o filme é uma carta de amor aos fãs de Mario, sabendo respeitar a essência dos games, mas trazendo uma adaptação digna para o cinema, sem parecer um Ctrl+C, Ctrl+V, porque o filme tem a sua própria originalidade. Mas além de respeitar o material original e respeitar os fãs dos games, esse longa me pega por causa de dois fatores que tornam ele uma experiência muito boa. Esses dois fatores seriam a relação entre o Mario e o Luigi e a relação entre o Donkey Kong e o seu pai. Se você retirar esses dois fatores do filme, talvez ele não fosse tão bom quanto foi. Com toda certeza ele não teria a mesma magia que teve, porque essas duas relações são tão bem trabalhadas que se tornam a alma do projeto. Você, como espectador, consegue sentir que o Mario verdadeiramente gosta do seu irmão, e vice-versa. A relação foi muito bem construída e que dá uma grande essência para o filme. Eu particularmente gosto muito mais da ideia do Mario resgatando o Luigi do que ele resgatando a princesa. Afinal, nesse universo, o Mario mal conhece a Peach, e se a motivação do filme fosse ele resgatar ela, poderia ficar uma motivação tão vazia quanto a do filme do Lorax. Coisa que não é, porque o desejo do Mario de resgatar o seu irmão foi um tópico muito bem desenvolvido pelo roteiro. E o mesmo elogio vai para a relação entre o DK e o seu pai, pois também é algo muito bem feito e pode gerar uma identificação muito grande com o público. Afinal, quem nunca quis dar orgulho para sua família? É uma motivação genuína que conecta o público com o filme. Então, para mim, além do excelente fanservice que esse filme oferece, essas duas relações foram tão bem trabalhadas pela trama, faziam o filme do Mario ser muito mais do que apenas uma boa adaptação dos games. É um filme que possui sentimento, possui essência. E agora é a hora da treta dos comentários. Qual adaptação você considera melhor? A do Super Mario ou a do Sonic?
Deixa aí nos comentários se você é time Mario ou time Sonic. Eu quero muito saber a sua opinião. E para finalizar a análise de Super Mario, eu só queria mostrar essa cena. Isso é exatamente o que você espera de um filme do Super Mario. É o retrato mais fiel possível do que o game representa. Em terceiro lugar, Pets, lançado em 2016. O longa conta a história de Max, um cãozinho que vive feliz com sua dona e vê sua vida virar de cabeça para baixo quando o Duke, um cachorro grandalhão, chega para dividir o lar. Após uma confusão, os dois ficam perdidos na cidade e precisam aprender a trabalhar juntos para voltar para casa. Ao longo do caminho, enfrentam perigos, fazem novos amigos e descobrem o verdadeiro significado de amizade e companheirismo, superando o principal problema dos dois, o egoísmo. Acho a trama desse filme muito inspirada na de Toy Story, sabe? Pois a ideia de Toy Story é o que acontece com os brinquedos quando os donos somem, e a de Pets é a mesma coisa, mas com animais de estimação. Tanto que a relação entre o Max e o Duke lembra um pouco a de Woody e Buzz. Tanto o dono do Woody como a dona do Max tinham eles como seus preferidos, até chegar um segundo personagem para tirá-lo do seu trono. E isso não tem problema, sabe? Inspirações são comuns em qualquer lugar, e especialmente no cinema, mas se a inspiração consegue executar bem a sua trama, é isso que importa. Agora, olha só que curioso. Enquanto Toy Story embala a trama com uma sensibilidade que faz a gente chorar só de ouvir aquela música Amigo Estou Aqui, Pets opta por uma pegada mais frenética. Não que isso seja ruim, mas é um ritmo que não deixa muito espaço para respirar. A Illumination conseguiu fazer um ótimo trabalho aqui. E por que eu gosto tanto de Pets? Primeiro, é um filme hilário. Destaque para o Bola de Neve, que apresenta muito carisma e é muito engraçado, muito devido à sua dublagem. No caso foi o ator Luiz Miranda, que você deve conhecer de A Grande Família. E olha que ele nem é o personagem mais engraçado, pois esse cargo fica com o Pops, que foi dublado magistralmente pelo Mário Monjardim, ou mais conhecido, o dublador do Salsicha. E falando em Salsicha, esse filme é tão inspirado em Toy Story, que lá no Toy Story a gente tinha o Slink, que é um cachorro de mola, e aqui a gente tem um cachorro salsicha que até se comporta de maneira parecida com o Slink, sabe? Mas tudo bem, é só um detalhe. O personagem dublado pelo Mário Monjardim consegue ser engraçado em cada diálogo. De onde você veio, meu anjinho? Se toca, eu sou uma gata. E que gata, hein? Aumentando muito a qualidade do filme. Outra cena engraçada acontece quando aquela víbora morre. Essa cena eu não me aguento toda vez que eu vejo, acho muito engraçada. Tá, deu pra sacar que Pets é muito engraçado, mas é só isso? Não. O filme divide sua história em 3 subtramas: a do Max, a da Gigi procurando pelo Max e a do Bola de Neve e a sua gangue. Só que, diferente do segundo, que tem a trama mais bagunçada, esse primeiro consegue conectar perfeitamente todas as subtramas. E a que brilha, e também é um motivo para eu considerar esse filme melhor que Super Mario, é a do Max e a do Duke. A relação deles é muito bem construída pelo roteiro, pois nenhum dos dois está totalmente certo ou totalmente errado. É compreensível que o Max sinta ciúmes, e também é compreensível que o Duke fique bravo com o Max, pois o Max quer que o Duke vá embora, sendo que ele acabou de conseguir um novo lar. Então, eles começam se odiando, e esse ódio os leva para a aventura do filme, que com o decorrer do longa, trabalha bem a relação, principalmente quando é contada a história do Duke. Como eu já citei anteriormente, o fato do dono do Duke ter falecido é algo muito bem-vindo para a Illumination, que não tem o costume de matar os personagens. É algo que eu acho muito paia das animações americanas, de às vezes não querer retratar mortes, sendo que mortes fazem parte da vida, é um processo, sabe? Não dá pra esconder isso das crianças, elas vão acabar descobrindo uma hora ou outra. Então, um filme que trabalha a morte de uma maneira sensível e respeitável pode ser sim um prato muito cheio para uma criança aprender a lidar melhor com isso. Mas continuando. O momento em que o Duke se sacrifica para salvar o Max exemplifica como esse personagem amadureceu no processo, e o mesmo vale para o Max, que sai correndo numa cena épica para salvá-lo, se arriscando pois ele quase é atropelado, e depois ele chega a fazer uma aliança com Bola de Neve, o seu principal inimigo, para tentar salvar o Duke. É interessante demais acompanhar a jornada desses dois cachorros, pois o roteiro é bem escrito, e até algumas cenas mais duvidosas, como a da Gigi batendo em geral na ponte, para mim, mesmo que
seja um furo de roteiro, pois não faz sentido a Gigi conseguir surrar tantos animais, essa cena também tem o seu valor, só que é algo bem pessoal meu, então se você discorda eu entendo. Mas nessa cena eu senti uma inspiração real nas sequências de luta de Kung Fu Panda, e se falou em Kung Fu Panda eu já gosto, sabe? E de novo a Illumination faz um ótimo final, com uma excelente música de fundo, que eu queria mostrar mas não dá por causa dos direitos autorais, mostrando os donos se reencontrando com seus pets ao final de um longo dia de trabalho. É uma cena linda, ainda mais para quem possui animais de estimação, que é o meu caso. Eu já mostrei em alguns vídeos que eu tenho gatos e eu adoro esses gatos, mano. Então quando eu assisto Pets e vejo esse final, eu me emociono bastante, pois eu lembro dos meus gatos, que são muito importantes para mim e para minha família. Então, talvez eu tenha suavizado demais essa análise de Pets, e talvez também Super Mario seja um filme bem melhor, mas pelo menos para mim, Pets merece o terceiro lugar. Em segundo lugar, Sing, de 2016. Ah, esse filme é maravilhoso. O filme conta a história de Buster Moon, um koala meio picareta, dono de um teatro em decadência. Para salvar seu negócio, ele organiza um concurso de canto com a promessa de um grande prêmio em dinheiro. Por engano, muito maior do que ele pode pagar. Isso atrai uma variedade de animais talentosos, como Rosita, uma porquinha mãe de 25 leitões, Johnny, um gorila com o sonho de ser cantor, Nina, uma elefante tímida com uma voz incrível, Ash, uma porco-espinho roqueira, e Mike, um ratinho malandro. Cada um enfrenta seus desafios pessoais enquanto se prepara para brilhar no palco. Olha, Sing é aquele tipo de filme que pega a gente de jeito. Primeiro vamos falar do Buster Moon. O cara é uma joia rara de protagonista. Ele tem uma origem e motivação que fazem você pensar, putz, poderia ser eu ali. Ele erra, quebra a cara, mas continua tentando. E quem nunca, né? É essa humanidade que faz a gente se conectar com o personagem. Agora o Mike. Esse rato é outro nível. Não tem a profundidade do Buster, mas compensa com um carisma absurdo. É aquele tipo de pessoa que acha que é o dono do mundo. Cheio de marra, o Mike é o cara que só quer mostrar que é melhor que todos. E sinceramente, eu acho isso hilário. A cena dele voltando pro concurso lá no final, só pra esfregar na cara dos outros que ele é superior a todo mundo, é de chorar de rir, mano. Amo quando um filme não tenta romantizar demais seus personagens, sabe? Deixa eles errados mesmo, que é mais divertido. Mas ó, o grande destaque do filme é o arco do Johnny. Meu pai, que história linda! A relação dele com o pai é tão bem feita que dá um nó na garganta. É aquela coisa, não é nada que a gente nunca tenha visto na ficção, mas é tão bem contada que você sente cada emoção. Quem nunca teve medo de decepcionar alguém da família, seja por uma nota baixa ou por escolhas da vida? Todo mundo já passou por isso. E o que o filme mostra é que no fim, as diferenças de opiniões não importam tanto assim, porque o amor da família sempre fala mais alto. A cena da redenção do pai do Johnny é simplesmente épica. Ele tá preso, se sentindo traído pelo próprio filho, mas aí vê o filho cantando na TV e bum, algo muda. Ele percebe o talento do garoto, se arrepende dos erros e decide que vai sair da cadeia de qualquer jeito. E quando eu falo de qualquer jeito, é isso mesmo. O cara arrebenta as grades com as próprias mãos. Ele foge, a polícia inteira vai atrás dele, ele arrisca a vida com um alto risco de acabar falecendo na fuga. E com certeza, essa fuga vai aumentar muito a sua pena. E tudo isso só pra quê? Só pra olhar nos olhos do filho e dizer, eu tenho orgulho de você. É de arrepiar. E pra fechar com chave de ouro, a cena tem I'm Still Standing, do Elton John, tocando ao fundo. É uma combinação tão perfeita que parece coisa do destino. Toda vez que eu vejo, fico arrepiado dos pés à cabeça. Os outros personagens também têm suas subtramas. A Rosita, a Mina e a Ash. E embora essas histórias não cheguem ao nível da do Johnny, não deixam a peteca cair. São histórias que funcionam bem dentro da narrativa e dão aquele toque especial. E sobre o fato de ser um musical, olha, vou ser sincero, não sou muito fã desse gênero, mas Sing conseguiu me conquistar porque as músicas fazem parte da história. Não é aquele lance aleatório de começarem a cantar do nada, sabe? Aqui as músicas têm propósito, contexto e o repertório é incrível, com algo pra todo mundo. Pop, rock, rap, clássicos. O filme toca até Garota de Ipanema, mano. Tudo isso deixa o filme com um ritmo super dinâmico, que prende você do começo ao fim. No fim das contas, Sing é mais do que um filme.
é uma celebração de tudo que a gente gosta, música boa, personagens carismáticos e histórias que falam direto com o coração. E para não dizer que o filme é perfeito, ele possui 2 defeitos. O primeiro é que, como são muitas narrativas sendo contadas, ele acaba tendo um ritmo acelerado até demais, fazendo com que algumas transições sejam muito abruptas. E o outro ponto negativo é que o arco do Mike não foi finalizado. A última aparição dele no longa é ele com a sua namorada no carro e um urso segurando na traseira, doido pra acabar com a raça dele. E como ele não aparece no segundo filme, a teoria que eu tenho é que aquele urso conseguiu matar ele. Só pode, mas se você aí é mais entendido do universo de Sing, deixe nos comentários qual foi o destino do ratinho. E se você não sabe, coloque sua teoria, vai. Enfim, a mensagem final que eu dou sobre esse longa é: mesmo com vidas diferentes, todos nós enfrentamos problemas. Só não podemos deixar que esses problemas nos afastem dos nossos sonhos. Baita mensagem dentro de um baita filme. E em primeiríssimo lugar, meu malvado favorito 1. De toda a filmografia da Illumination, esse filme aqui se destaca por ser verdadeiramente excelente. E a comédia dele, por mais que seja bem simples, funciona até hoje. O filme conta a história de Gru, um vilão que, embora seja malvado, não tem conseguido fazer muitas vilanias nos últimos tempos, roubando coisas pequenas comparadas aos seus rivais do crime. É então que ele decide fazer o maior roubo da história. O safado quer roubar e até esse fascínio dele pela lua é bem explorado durante o filme, sendo mostrado que desde a infância ele sempre teve uma admiração especial por ela, e é um dos pontos que a saga vai abandonando com o decorrer dos anos, que é o desenvolvimento de uma história. Nesse filme quase todas as cenas contribuem em algum ponto para o desenrolar da trama. Exemplo sobre isso: a cena de introdução das meninas serve para mostrar que elas são órfãs, vivem uma vida ruim, trabalham como vendedoras de biscoitos e desejam ter uma família. E não só isso, mas o filme deixa bem claro a personalidade de cada uma delas. Dá pra perceber aí o tanto de tópicos em apenas uma cena que vão ser citados novamente para desenvolver melhor a história. O fato delas trabalharem vendendo biscoitos é o que vai atrair o Gru para adotar elas. O fato delas desejarem ter uma família é o motor que vai ajudar a desenvolver a relação delas com o Gru, e o que vai motivar o Gru a buscar por uma esposa no segundo filme, para dar uma mãe para elas. O que eu quero dizer com isso é que as cenas desse filme não são gratuitas. A maior parte delas desenvolve algum segmento da história. Até as cenas que os Minions aparecem são assim. Existe uma cena nesse filme mais longa do que deveria ser, dos Minions indo fazer compras em um supermercado. E por mais que essa cena seja só os Minions fazendo bobagem, ela tem uma importância narrativa, pois toda essa aventura no supermercado foi para comprar um unicórnio de brinquedo para Agnes. E com isso, o longa progride tanto na relação da Agnes com os Minions, mas também na relação dela com o Gru, já que foi ele que mandou comprar o unicórnio. Esse filme consegue ser tão bom que até as cenas dos Minions têm um certo significado, sabe? Meu malvado favorito 1 não é só um filme, é uma experiência que captura o que há de melhor em uma boa história: emoção, humor e propósito. Ele nos mostra que cada cena, por mais simples que pareça, pode carregar significados profundos e construir relações genuínas entre os personagens. É um lembrete de que narrativas bem trabalhadas têm o poder de cativar e tocar o público, transcendendo o simples entretenimento. Infelizmente, as sequências fizeram esse brilho se perder, trocando uma narrativa cuidadosa com piadas simples e um interesse comercial maior. Mas isso só reforça o quanto o primeiro filme é especial. E como a lua que o Gru tanto admirava, meu malvado favorito 1 continua a brilhar no coração dos fãs. Um símbolo de como simplicidade e propósito podem se unir para criar algo verdadeiramente mágico. É isso, meus amigos, muito obrigado por ter me assistido até aqui. Não esqueça de conferir esses vídeos que estão passando na sua tela, porque eles ficaram muito legais. E fique com Deus, que é a base de tudo. Tchau!